Aqui os irmãos vão conseguir ver um pouco melhor. E aí então a gente vai falar justamente sobre isso nessa manhã. A sedução do sucesso, como o sucesso ou a busca pelo sucesso pode ser algo prejudicial. Eu sei que muitas vezes a gente alimenta um sonho de infância, algo que pode ter sido plantado em nosso coração ainda quando pequeno, e muitas vezes a gente vive em busca desse sonho. E em busca desse sonho a gente muitas vezes é ensinado na expectativa de alcançá-lo, ser instruído ou ser induzido a passar por cima de tudo e de todos por causa dessa sedução que o sucesso nos propõe. Talvez então você tenha tido um sonho de infância. Não sei se o seu sonho era algo que pudesse ser dito assim como algo grande. Não, eu sonhava em ser uma figura pública extremamente conhecida. Se eu falar de mim, o meu sonho de infância, como grande parte dos brasileiros, era ser jogador de futebol. Então corri bastante atrás desse sonho, até que chegou um momento que não dava mais para correr atrás dele, e não era por causa do meu peso, mas na verdade era porque chegava o momento de não mais ir atrás daquilo que não era, que aparentemente não era aquilo que de fato encheria o nosso coração de alegria, ou que de fato era o plano do Senhor para nós, né? E a sedução do sucesso nos faz caminhar justamente por caminhos complicados. Principalmente quando a gente ouve relato das pessoas que alcançaram o que a gente pode dizer que é o topo do mundo. Nessa primeira parte é nos mostrado algo como o rápido declínio dessa satisfação. Há uma busca incansável por esse desejo, há uma busca desenfreada para que isso seja alcançado. Mas quando se conversa com grande parte das pessoas que alcançaram isso, que nós podemos chamar que é o topo do mundo, ou o topo daquilo que as pessoas acham que é o mundo, a grande maioria traz relatos exatamente como esses de Madonna. O autor do livro, ele faz um relato sobre como ela se enxergou após então ter conseguido o topo do sucesso. Ela disse: eu tenho uma vontade intensa e toda a minha vontade sempre foi vencer um sentimento horrível de inadequação. Esforço-me ao máximo para superá-lo e me descubro um ser humano especial. Então passo para outra etapa e me acho medíocre e desinteressante. Isso ocorre vez após vez. Minha ambição na vida origina-se desse medo horroroso de ser medíocre. E isso está sempre me movendo-me adiante, porque embora tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente jamais terminará. No relato dessa descrição que ela faz da busca pelo sucesso e por nunca conseguir atingir de fato a satisfação total, ela chega a dizer que o sucesso para ela era exatamente como uma droga, que quando passava aquele efeito do glamour, quando passava aquele efeito da autorrealização, todo aquele sentimento horrível voltava para o seu coração e dizer: rapaz, eu continuo me achando nada, continuo me parecendo alguém medíocre. E isso fez com que ela, vez após vez, buscasse ainda mais sucesso. Talvez ela seja bastante conhecida por ser a rainha do pop, né? Teve uma época de grande ascensão, alcançou o topo do sucesso, ganhou todo o dinheiro que poderia ganhar, mas no final das contas, esse sentimento continuava habitando em seu coração de insuficiência. Nada do que eu estou fazendo é suficiente, eu preciso fazer ainda mais. Por quê? Porque é isso que os ídolos fazem no nosso coração.
eles não podem nos completar, eles não podem preencher esse vazio existencial que nós temos, porque eles não são suficientes para nos redimir, para nos trazer redenção. E aí, quando a gente pensa nessa questão, pelo menos 2 versos da Bíblia são nos lembrados. Primeiro, o de Marcos 8,36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vai adiantar, então, correr? É como correr atrás do vento, né? Então, o que adianta, então, correr de forma desenfreada na busca do sucesso? Ganhar, de fato, o mundo inteiro, todo o dinheiro que o mundo pode lhe dar, todo o reconhecimento, o fato de você, então, passar nos lugares e as pessoas saberem quem você é, ou, no caso de alguns, não conseguir sequer andar na rua, porque as pessoas vão para cima dele, né? A gente tem um caso que rotineiramente acontece no Brasil, que é o sósia do Neymar. Então, se nem o sósia do Neymar consegue andar em paz no shopping, ele precisa sempre estar com alguns seguranças falsos ali para fazer aquele esquema, mas as pessoas, justamente, observe, as pessoas estão tão cegas na busca de um ídolo que elas não conseguem nem reconhecer as diferenças entre um e outro. E apenas passa alguém que é parecido, tem seguranças, a mente logo sugere que aquele é o meu ídolo no qual eu preciso então tirar uma foto. Ou então o texto de Lucas 12:20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Textos que nos fazem pensar, será que de fato essa busca pelo sucesso, essa busca pelo ter, pelo ser, por ser alguém reconhecido, por alcançar então o topo do sucesso que esse mundo nos ensina, será que isso de fato vai valer a pena quando chegar então o dia de nos encontrarmos com o nosso Criador, onde então Ele poderá nos dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, ou vinde benditos de meu Pai. O que é que esse sucesso ele começa a produzir em nosso coração? A partir desse momento, então, que ele se torna um ídolo para nós, nós começamos a achar que nós temos mais valor do que as outras pessoas, né? E aí aquela camisa ali pode ilustrar isso, né? Papai, bom trabalho, eu sou demais. Por quê? Porque você começa a medir o seu próprio valor por aquilo que você tem, por aquilo que as pessoas acham de você, por aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. O sucesso e a realização pessoais levam a uma percepção de que somos deuses, que nossa segurança e valor se baseiam em nossa própria sabedoria, força e também em nosso desempenho. A gente então começa a pensar: rapaz, eu sou o cara, de fato. Eu acho que não existe músico melhor do que eu. Acho que não existe administrador melhor do que eu. E aí então você ouve aquela frase tão perigosa que muitas vezes as pessoas se deixam iludir, né? Rapaz, bom trabalho, tu é demais. E esse elogio, que foi um elogio sincero, de alguém que reconheceu o trabalho que você fez, e por essa busca desenfreada que muitas vezes nós alimentamos, nós deixamos que uma frase de elogio possa de fato inflar o nosso ego, ao ponto de nós passarmos a confiar nas nossas próprias capacidades, passar a confiar na nossa própria sabedoria, passar a confiar no nosso próprio conhecimento. Então nós temos aí um sinal de que você fez do sucesso um ídolo, que é essa falsa sensação de segurança que ela traz. Você não termina o dia dizendo: obrigado, Senhor, porque eu consegui resolver esse problema. Você diz: rapaz, se eu não tivesse essa capacidade que eu tenho, nada disso seria resolvido. Você começa então a confiar em si mesmo, fazer da sua sabedoria, da sua capacidade, a sua segurança, quando na verdade tudo que nós temos vem do Senhor. Todas as capacidades que nós temos, todas as habilidades que temos e não temos, veio do próprio Deus, porque Ele é a fonte de tudo.
Então, essa busca, esse desejo por reconhecimento, muitas vezes vai fazer nos levar a ter essa sensação de segurança como de fato, quem sustenta a minha família sou eu. É o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha habilidade, é a minha capacidade de negócio, é a minha projeção. É disso que vem o meu sustento. Quando na verdade o nosso sustento vem do próprio Deus. É Ele quem nos sustenta todas as manhãs. É Ele quem nos faz acordar, é Ele quem nos dá força para trabalharmos, é Ele que nos deu as capacitações, as habilidades. Tudo vem do Senhor. Essa falsa sensação de segurança origina-se justamente nessa deificação, esse tornar esse Deus de nossa realização e da expectativa de que ela nos mantenha protegidos dos problemas da vida de um modo que só Deus consegue fazer. Esse desenho era um desenho que particularmente eu gostava bastante na minha infância. Talvez quem ainda está na casa dos 20 não lembre dele, que o Patinhas, né? Já passou já também, não foi daí? Tá vendo? Se não, tem também os streamers hoje que você pode assistir. É um desenho muito legal. E esse rapaz aí nadando do dinheiro, ele confiava exatamente apenas no seu sucesso, apenas no dinheiro, apenas nas suas posses. E o que é que nós estamos correndo o risco de fazer então desse sucesso uma idolatria? E isso tem ido, irmãos, tem caminhado por um caminho muito perigoso, inclusive para as nossas próprias crianças, porque antigamente a nossa sociedade ela fazia uma diferença entre a honra e dignidade. A honra estava conferindo então honra àqueles que satisfazem o papel que lhes é atribuído na comunidade, como cidadão, pai, mãe, professor ou governante. Então havia uma honra ou um desejo então de que as pessoas fossem reconhecidas como um bom cidadão, como um bom pai, uma boa mãe, uma boa professora. Porque esses papéis eles ajudavam na construção de uma sociedade melhor. Quando você então desempenha um bom papel como pai, você está criando uma criança para que ela tenha um bom papel na sociedade. Como quando você desempenha um bom papel como professor, você está produzindo nas crianças, que são seus alunos, uma construção de mundo que vai ajudar na sociedade. Só que hoje há uma busca contrária a essa questão da honra, mas sim agora a dignidade, que é o direito de cada indivíduo desenvolver a própria identidade e natureza, livre de qualquer papel ou categoria atribuídos pela sociedade. Não basta ser bom cidadão, você precisa vencer, estar no topo, mostrar que é um dos melhores. Então isso tem sido fomentado nas cabeças das pessoas, sobretudo na cabeça das crianças, desde logo muito cedo. Não, você não precisa ser um bom cidadão, não basta ser um bom cidadão, porque afinal de contas, talvez você que é servente, que trabalha com serviços gerais, não consiga arrumar uma namorada. Essa foi uma frase soltada recentemente aí. Não, as pessoas não dão valor para alguém de serviços gerais. Isso tem sido fomentado desde cedo, essa busca por, não, eu preciso ser reconhecido, eu preciso receber as honrarias, eu preciso ser o melhor, não por louvar a Deus em ser o melhor, mas por louvar as minhas próprias habilidades. E o que é que essa cultura tem produzido? Isso, de forma cada vez mais cedo, a gente vê hoje concurso de bolsas escolares para as crianças de 6 anos, 7 anos. Você, não que isso seja algo ruim, mas essa cultura de conflito e de ascensão é fomentado cada vez mais cedo na cabeça das crianças. Não basta ter a profissão que você sempre sonhou. Você precisa ter os melhores salários. Não, você não vai buscar a profissão por aquilo que você tanto sonhou ou por causa das habilidades que você tem. Não, você tem que olhar para o mercado de trabalho e ver o que é que está pagando melhor para
poder então adentrar nessa área. Qual é o resultado disso? A grande quantidade de pessoas frustradas nos seus trabalhos. Por quê? Porque elas não fazem o que elas gostam. Elas fazem o que o mundo sugere, que vai trazer riqueza mais fácil. E automaticamente, quando você não faz, quando você faz aquilo que claramente você não foi chamado para fazer, aquilo que não faz parte da sua vocação, o resultado é que as pessoas tornam o trabalho um fardo. Por quê? Porque aquilo se torna extremamente cansativo. Ela não cansa por trabalhar muito. Ela cansa por fazer algo que ela não gosta. Mas por quê? Porque a sociedade disse que aquilo vai trazer sucesso, dinheiro, dignidade para ela. E isso tem sido algo fomentado, essa cultura de competição, desde cedo, desde os mais jovens até os nossos mais velhos. Qual é o resultado disso? Que nós podemos ser um defunto bem sucedido. Sermos alguém com bastante sucesso, reconhecimento, porém sem qualquer vida. E aí o texto o livro, na verdade, o autor, ele começa então a trabalhar a figura de um homem, Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo 5. Não precisa colocar o texto. E aí a gente ajuda os irmãos a procurarem aí nas suas Bíblias e nos seus aplicativos. 2 Reis, capítulo 5. Inicialmente a gente vai ler só o verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém o quê? Leproso, porém alguém leproso. E aí nós temos uma figura aí que nos mostra um pouco deste homem. E perceba, meus irmãos, hoje nós temos um tratamento com mais resultados. Hoje nós temos medicamento que ajuda nesse processo de restauração da saúde, mas as pessoas com lepra naquela época, elas costumavam ser excluídas dos seus ambientes. As pessoas não gostavam muito de estar perto dos leprosos, principalmente porque a figura não parecia ser algo muito atrativo para se estar perto, né? Normalmente a pele então começava a secar aí alguns pedaços da pele, do corpo, e as pessoas preferiam então ficar longe. Quando a gente olha então para esse texto de 2 Reis, a gente tem uma descrição de quem era esse homem. Comandante, um homem vencedor, um homem de grande conceito, de grande estima, que tinha uma grande consideração de todos ao seu redor, por causa da sua capacidade, por causa das suas habilidades, por causa dos seus feitos. Mas aí então, o texto, de forma belíssima, é concluído nesse primeiro verso com essa observação que faz toda a diferença para o personagem. Porque parece que, por causa dessa rejeição que ele sofria por ser leproso, ele precisava o tempo inteiro provar o seu valor, mostrar quem ele era e fazer com que as pessoas o reconhecessem por causa da sua bravura, por causa das suas habilidades, por causa dos seus feitos.
ele pode ser dito como um bom exemplo inicial de alguém defunto, mas bem sucedido, prestes a morrer, literalmente caindo aos pedaços fisicamente, mas que buscava esse reconhecimento. E aí nós temos um autor que é bastante conhecido, o C.S. Lewis, e quando ele olha para essa figura do Naamã, ele diz algo que ainda é muito pertinente e muito real e muito comum para os nossos dias. Ele diz assim: não creio que as motivações econômica e erótica sejam as únicas responsáveis pelo que ocorre no mundo. É um desejo ardente, um anseio por estar por dentro, que assume várias formas. Você quer o conhecimento prazeroso que só nós 4 ou 5 temos? Somos as pessoas que realmente sabem. Enquanto for governado por esse desejo, jamais estará satisfeito até vencer o medo do ficar de fora, alguém de fora. Até vencer o medo do ficar de fora, alguém de fora, você será. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo justamente sobre esse desejo de ser reconhecido, esse desejo de que as pessoas chamem você para participar do grupinho deles. Não sei se você já viu, aquele grupo ali no trabalho é o grupo da elite do trabalho. Então, como então eu vou fazer parte desse grupo? O que eu preciso fazer para ser aceito nesse grupo seleto de pessoas reconhecidas? Quais atitudes eu preciso tomar? O que eu preciso então desenvolver? Como eu preciso trabalhar a minha mente? Quais atitudes eu preciso tomar? Então tudo começa a ser construído, toda a sua vida começa então a ser desenvolvida. Você então passa por todos os limites possíveis para ser reconhecido por aquele grupo, para você ser alguém importante aos olhos das pessoas, para que você então faça parte desse grupo seleto, essas 3, 4, 5 pessoas, esses 3, 4, 5 profissionais que são extremamente reconhecidos. Então, os valores são negociados, os princípios são subvertidos, não há uma preocupação com o que é certo ou errado, contanto que eu consiga passar esse patamar e alcançar essa projeção que esse sucesso nos proporciona. E aí o C.S. Lewis diz que até que você vença esse medo de ficar de fora, literalmente você continuará de fora, porque sua preocupação não é com Deus, primeiramente, sua preocupação não é com os seus princípios, a sua preocupação em alcançar o sucesso e ser alguém reconhecido nesse grupo seleto que você faz parte. E a figura do Naamã é alguém que se enquadra justamente nesse quesito. Alguém que estava procurando nos lugares errados a solução do seu problema. Como vimos, ele era alguém poderoso, alguém com influência, alguém com recursos, mas principalmente alguém que achava-se acima das outras pessoas. E aí os versos 2 e 3 nos introduzem uma personagem sem nome que vai fazer toda a diferença na vida deste homem. 2 Reis agora no capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 4: então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria:
vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata. A Inhaá, se você mudar a sua versão para Inhaá, ela vai dizer com mais clareza o que é que ele está levando aqui. O rei da Síria, verso 5, respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Perceba, ele ouve o que a serva falou, ou talvez a própria mulher tenha dito: olha, tem um profeta lá que pode curar você. Essa menina aqui é de Israel, eles têm um costume diferente do nosso. Talvez você já tenha procurado resolver o seu problema de todas as formas e não conseguiu resolver. Nós temos uma outra oportunidade agora. Vai até lá, Israel. Só que observe o que a jovem diz. Ela só disse: quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta. É como quem diz: poxa, manda ele lá procurar o profeta. Pede para ele ir lá, o profeta vai curar ele. Mas essa autoimagem que Naamã tinha de ser alguém poderoso, influente, ele diz: rapaz, se é para ser curado, se é então para que eu receba essa cura, eu preciso chegar lá com honrarias do rei. Eu preciso chegar lá para ser atendido realmente como alguém importante. Se esse profeta realmente é alguém que tem esse poder para curar, então eu preciso chegar lá com as maiores recomendações possíveis para que esse profeta dê prioridade a mim. A menina só disse: manda ele ir no profeta. Mas não, Naamã se achava alguém acima dos outros. Vai até o próprio rei, conversa com ele. O rei: olha, vou mandar uma carta aqui, tu apresenta essa carta lá para o rei de Israel. Ele disse: rapaz, acho que a carta não é suficiente não. Eu vou levar um pouquinho de recurso aqui que eu ofereço lá, né? Vou levar só 340 quilos de prata, mais 72 quilos de ouro. Com certeza o rei vai me receber como alguém. Rapaz, esse é o cara. Ele precisa ter prioridade lá na fila das curas lá com o profeta. E aí ele vai procurar nos lugares errados. Desesperado, ele se apega ao mínimo de esperança. Ele parte para Israel em busca de Eliseu. O que é que ele esperava lá? Obter a cura pelas cartas de recomendação de um rei ao outro. Pensou que poderia usar o sucesso para lidar com seus problemas. Não entendia que algumas coisas só Deus pode fazer. Diante do Senhor não existem riquezas. Diante do Senhor não existem patentes. Diante do Senhor não existe apresentação de recursos a Ele, como se eu pudesse barganhar com Ele, como as canções que muitas vezes são cantadas em nossos dias. Dê e Deus te devolverá. Pegue seu carro, irmão, pegue o seu carro, venda, deposite aqui no gasofilácio da honra, que você vai receber 10 vezes mais. Amém, irmãos? É isso que nós temos ainda em nossos dias. Uma tentativa de barganha com o Senhor. Misericórdia. O que essas mãos podem oferecer ao Deus que criou todas as coisas? Naamã diz: eu vou levar tudo que eu posso aqui, porque quando eu chegar lá, eu vou ser recebido com honrarias. Mas parece que a mensagem dele não foi muito bem compreendida quando ele chegou lá. Olha o que diz o verso 7, aqui de 2 Reis 5. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim.
O rei disse: rapaz, eles estão querendo que a gente faça algo impossível, porque se a gente não atende, então eles têm um motivo para guerrear contra nós. Então o rei de Israel fica um pouco desesperado. Naamã chega lá com todos aqueles recursos, com certeza para levar 340 quilos de prata naquelas carruagens. Imagina a quantidade de carruagens que não levou. Imagina a quantidade de pessoas que estava protegendo aquele ouro. Todo aquele recurso que ele chega lá, ele como o comandante de guerra, quantas pessoas ele não mobilizou? Claro que o texto não nos diz isso, mas é possível a gente pensar, ele percorreu um longo percurso para chegar até lá com um grande valor. Certamente tinha uma grande quantidade de pessoas, e o rei de Israel não recebe a mensagem com grande alegria. E então Naamã começa a perceber algo estranho no que estava acontecendo. Ele disse: rapaz, o pessoal não vai receber não, porque eu trouxe tanta coisa, mobilizei tanta gente para chegar aqui, trouxe todos esses recursos, e será que eu não serei recebido? Esse é um risco, irmãos, que eu e você podemos correr quando nós temos uma imagem errada de nós mesmos. Quando achamos que por sermos parentes de alguém, por sermos filhos de alguém, por termos os recursos necessários, nós podemos comprar o mundo inteiro. Achar que poder, dinheiro, sucesso, reconhecimento vai abrir todas as portas que eu precisar. Então, acontece algo inusitado na história. Eliseu ouve aquilo que estava acontecendo. E aí o verso 8 até o verso 13 vai nos contar um pouco mais do resultado disso. Verso 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não sou Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Perceba, Naamã inclusive se achava bom demais para se lavar lá naquelas águas que parecem ser um pouco barrentas. Parece que elas não são tão limpas assim. Porque ele se sente desonrado. Primeiro porque Eliseu mandou um servo. Ele foi recebido lá pelo rei, não teve uma boa resposta do rei. O profeta chama ele, ele pensou: rapaz, agora o profeta vai saber quem eu sou. Vou até lá à casa dele, já que Eliseu mandou chamá-lo. Mas ele chega na casa do profeta e o profeta simplesmente não o atende. Manda um simples servo falar com ele. Perceba, mais um servo sem nome na vida de Naamã. Primeiro aquela jovenzinha escrava, agora o servo do profeta, depois o teor da mensagem. Algo que parecia ser simples, mas para o coração orgulhoso de Naamã parecia ser algo impossível. Alguém que já guerreou, que já destruiu exércitos, que era alguém poderoso e reconhecido,
agora recebe a ordem de lavar-se naquelas lindas águas barrentas. Ele já, rapaz, que conversa mais troncha é essa desse profeta, rapaz? Que negócio é esse? Primeiro que ele não veio falar comigo. Quem ele pensa que eu sou? Agora ele está querendo que eu vá ali naquele rio sujo me lavar. Tem tanto lugar melhor para eu tomar um banhozinho, rapaz. Por que tem que ser aqui? E perceba que em nenhum dos momentos vai ser dito que nem o rei, nem o profeta, eles ficaram com os recursos que Naamã levou. Ou seja, ele tentou subornar o pessoal, mas já nada daquilo era suficiente. E então ele fica surpreso com esse simples pedido que o servo disse a ele que o profeta mandou lhe fazer. Aí os próprios servos dele dizem: mas Senhor, se fosse algo difícil, se o Senhor tivesse que ir para a guerra, se o Senhor tivesse que buscar um tesouro não sei aonde, o Senhor não iria? O profeta só disse para o Senhor tomar um banho ali, rapaz. Tá sujo, tá, mas o que é um banho sujo ali? Para quem já se banhou de sangue inimigo. Um banho ali de barro, rapaz. Hoje o pessoal vai lá para Carneiros tomar banho de barro também, né? Vamos tomar um banhozinho de barro ali. Não, não é barro não, né? É argila. Vamos tomar um banho de argila. Um barro melhorado, né? E ele então fica surpreso. Será que às vezes é-nos feito o pedido de algo tão simples e por nós nos acharmos alguém muito importante, a gente não se nega a fazer? Talvez o acampamento ele trate muito bem dos nossos corações nesse sentido, porque não é por causa deste tema que nós estamos falando neste acampamento que toda essa rotina de lavar, de acordar, de limpar acontece. Isso é algo que nós fazemos em todos os acampamentos. Cada um dos acampantes recebe aquele lindo brinde que daqui a pouco Cristina vai trazer, que é o sorteio da limpeza, né? Mas às vezes a gente pode se achar: rapaz, eu sou doutor, eu tenho um doutorado, e eu vou estar varrendo o chão de banheiro, limpando o banheiro dos outros? Eu sou muito importante. Quer que eu faça a contabilidade da cantina? Eu vou lá fazer a contabilidade da cantina e eu faço rápido porque eu tenho as planilhas do irmão Paulo Julião. E com as planilhas dele eu tenho certeza que eu vou fazer apenas com um clique e vai aparecer tudo de uma vez. E aí o pedido foi: irmão, passa uma vassourazinha ali na piscina. Mas a gente está falando apenas desse ambiente. Mas quando a gente volta para a igreja, a gente passa por esse mesmo processo. Eu tenho as capacidades e as capacitações de resolver todos os problemas do conselho. Basta apenas que eu participe de uma reunião e eu vou resolver tudo assim, ó, porque eu sou o cara que resolve. E aí o Senhor está te chamando apenas para ser um membro que vai auxiliar outros membros, porque a gente às vezes cria uma falsa imagem de quem nós somos, assim como Naamã. Mas aí a história nos apresenta a pequena serva sofredora, alguém sem nome, alguém que foi feita de escrava logo cedo, bem provável que ela tivesse 12 ou 14 anos, alguém que viu sua família ser morta ou ser feita de escrava, vendo sua vida completamente arruinada. Ela não procurou vingança, não alimentou amargura ou ódio. O que é que foi que ela demonstrou? Empatia e preocupação e o desejo de aliviar o sofrimento do seu Senhor e salvá-lo. Perceba, irmãos, como isso é marcante para nós.
Porque a Bíblia nos mostra exatamente que a graça e o perdão, eles são divinos e gratuitos para quem o recebe, porém eles custam caro para quem o concede. Perceba, se coloque no lugar dessa jovem agora. Você viu seus pais sendo mortos, ou talvez escravizados. Está sendo feita de escrava aos 12 anos, 14 anos. Como toda adolescente de 12, 14 anos, tinha os seus sonhos para o futuro. E vê sua vida então completamente arruinada. Qual era o natural, o desejo natural que deveria ser brotado no coração dessa criança? Rapaz, na primeira oportunidade eu vou pegar um venenozinho e colocar no chá desse senhor aí, que está me fazendo de escravo. Seria ser tomada pelo ódio, pela vingança, e ter sua vida completamente frustrada. Mas o texto nos dá um detalhe interessante. Ela era do povo de... Qual era o povo que essa jovem pertencia? Israel. Isso quer dizer que ela era do povo de quem? O povo de Deus. No nosso linguajar hoje, ela era uma crente. Adolescente, mas crente. O que nos ensina que a história também teve alguém obrigado a suportar o sofrimento com paciência e amor, para que Naamã recebesse a bênção. Ela foi alguém que estava numa condição que ela foi colocada, que ela não pediu para ser, mas que mesmo dentro daquela circunstância, a situação adversa não mudou quem ela era por dentro. É isso que nós falamos de ter um coração transformado, de ter nascido de novo. É alguém que não alimenta o ódio, a amargura, mas é alguém que mesmo numa situação adversa procura servir ao Senhor. É isso que Pedro fala em suas cartas, é isso que Paulo fala em suas cartas, porque essa situação de escravidão ainda acontecia no Novo Testamento. Não mais por causa das guerras, mas por causa de dívidas. Muitas vezes as pessoas eram feitas de escrava, não o modelo de escravidão que nós conhecemos aqui do Brasil. E Pedro e também o próprio Paulo falam sobre isso. Ainda que nessa situação de escravidão, de servidão, não deixem de servir ao Senhor. Não, eu sou bom demais para fazer isso. Eu tenho muitas outras habilidades. Me dê o microfone e me dê 5 minutos que eu preparo o estudo, que vai ser muito mais comovente e edificante. E o Senhor chamou você para ser um servo. Que ainda numa situação difícil, que ainda numa condição desfavorável, não olhou para as suas próprias necessidades, mas olhou para o outro. A figura de uma pequena serva sofredora, a figura de alguém que não olhou para si mesmo, mas que olhou para o serviço que ela poderia prestar ao próprio Deus. E então, quando nós olhamos para essa figura, para essa menina, para essa pequena serva sofredora, de quem nós somos lembrados? Do grande servo sofredor. Cristo, que é o grande servo sofredor, escrito lá em Isaías 53. Perceba que ele vivia em alegria e glória com o Pai, mas ele perde tudo. Não usurpou o ser igual a Deus. É isso que Paulo vai falar aos Filipenses. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, a forma de escravo, tornou-se ser humano. Aceitou e suportou os açoites, a prisão, a morte, foi traído, negado e abandonado para entregar a própria vida dele por mim e por você. Esse ídolo do sucesso, ele não pode ser apenas expulso, ele precisa ser substituído. Porque, irmãos, se você reconhece um ídolo no seu coração, mas você apenas trabalha para tirá-lo, e não colocar alguém, ou, no caso, não colocar o próprio Deus para ocupar esse lugar no trono do seu coração, não se engane, esse ídolo que você está tentando tirar será substituído por outro naturalmente, porque o seu próprio coração vai inclinar você a buscar uma outra coisa. É por isso que não basta expulsar o ídolo da idolatria, o ídolo do amor, o ídolo do dinheiro. Nós precisamos substituí-los pela pessoa de Cristo em nosso coração. O desejo do coração humano por um objetivo particular de valor, ele até pode ser superado, mas essa necessidade que o coração tem de possuir algum objeto, assim, ele é insuperável, porque como a gente falou anteriormente, nós fomos criados para adorar. E se nós não adorarmos a Deus, nós adoraremos outra coisa. Se nós não adorarmos a Deus, nós adoraremos o dinheiro. Se nós não adorarmos a Deus, nós adoraremos a fama, o sucesso, o amor, os filhos. É por isso que o Senhor diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive, só é possível de fato amar o próximo como a si mesmo quando eu amo a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo é o segundo. O mundo tem invertido isso. Mais amor ao próximo, mas por que eles não conseguem amar o próximo? Basta você pensar diferente que você vai ver todo o amor se acabar. Por que eles não conseguem amar o próximo? Porque eles não amam a Deus. Se nós não substituirmos, expulsarmos estes ídolos e colocarmos Cristo como centro do nosso coração, o nosso coração naturalmente vai procurar outra coisa para adorar. Só quando virmos o que Jesus, nosso grande servo sofredor, fez por nós, entenderemos por que a salvação divina não exige algo difícil de nós. Às vezes a gente até pode pensar: mas rapaz, eu quando não era crente a caminhada parecia ser mais fácil, agora eu sou crente e tudo parece ser mais difícil. Mas observe, querido, que Cristo sofreu tudo aquilo para pagar o preço que era meu e que era seu. Então todo sofrimento que em algum momento nos aconteça aqui na terra não se compara com a glória que há de vir. Por isso que é preciso entender. Eu sei que às vezes a leitura, muitas pessoas têm essa capacidade de, através da leitura, entrar no mundo do que está sendo lido e então começar a projetar tudo aquilo que está acontecendo. Outras pessoas não conseguem ter toda essa imaginação e entrar tão profundamente. Nós temos algumas obras que talvez traduzam um pouco. Não sei quantos assistiram o filme da Paixão de Cristo de Mel Gibson. Se você tem uma certa dificuldade com ver um líquido vermelho que sai das nossas veias, então talvez não seja um filme bom para você assistir, não. Mas perceba que aquilo ali é só uma gota de todo o sofrimento que Cristo experimentou na cruz do Calvário, quando de fato todos os nossos pecados foram colocados sobre ele, ao ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque aquele é o momento em que Cristo de fato sente as dores do inferno que eu e você deveríamos sofrer. E ele suportou tudo aquilo exatamente para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância, meu irmão.
Então ele é o nosso grande servo sofredor. Mas aí então o texto de 2 Reis vai nos mostrar então o fim da idolatria. 2 Reis 5, 14 a 16. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém o profeta respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Finalmente Naamã humilhou-se e entrou no Jordão. Perceba, meus irmãos, a importância de reconhecer as nossas fraquezas e limitações. A importância de fato, colocar-se diante do Senhor. A história da salvação ataca nossa adoração ao sucesso, do início ao fim. A história da salvação nos mostra que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Eu e você não podemos produzir a nossa própria redenção. Os ídolos, a fama, o sucesso, o dinheiro não podem produzir a redenção que eu e você precisamos. Então isso é atacado do começo ao fim. Por quê? Porque nada depende do que eu faça, do que eu vou fazer, do que eu fiz. Tudo depende da obra redentora do Senhor Jesus. Naamã teve de aceitar a palavra de uma serva, a pequena serva lá da história. Depois ele teve que aceitar a palavra do servo de Eliseu. E por fim a palavra dos próprios servos. Alguém que era orgulhoso, alguém que tinha uma autoimagem dele supervalorizada, alguém que achava-se superior aos outros. E no fim das contas ele teve que ouvir apenas as palavras de uma serva, de um servo e depois dos seus próprios servos. Perceba que os servos naquela época eram tratados exatamente como animais, como burro de carga. E esse homem todo-poderoso teve que ouvir as respostas que não vieram do palácio, mas que vieram das acomodações dos escravos daquela época. O orgulho dele sendo quebrado, a soberba dele sendo destruída. Tem uma canção do Nani Azevedo que retrata essa história. Eu não sei quem já ouviu essa canção. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. O poder é do Senhor. O poder não vem das riquezas, o poder não vem da classe social, o poder não vem dos status, o poder vem do próprio Deus. E então a idolatria chegou ao fim no coração daquele homem. E nós temos então o exemplo supremo deste tema e da humilhação que o próprio Cristo suportou. Ele não veio para Roma, não veio para Alexandria, não veio para a China, mas ele veio para uma colônia pequena, atrasada, desconhecida, ao ponto de alguém dizer: e por acaso pode vir alguma coisa boa daquela cidade? Não nasceu num palácio, mas em uma manjedoura dentro de um estábulo. Não frequentou as melhores escolas, não foi aos melhores professores, não frequentou o mestrado, doutorado, PhD. Ele teve acesso ao ensinamento de um simples carpinteiro. Não foi servido como rei, mas serviu humildemente e depois ele foi torturado e morto. Quando ressuscitou, apareceu a quem primeiro? As mulheres, e as mulheres eram o quê?
desprezadas por aquela sociedade. Perceba como isso tem uma importância, inclusive histórica, irmãos. Porque quando as pessoas atacam o relato e a história da ressurreição de Cristo, você percebe que o próprio Senhor, ele veio para quebrar todos os paradigmas. Porque se a ideia fosse vender esse conto, vender essa história da ressurreição, os escritores do Novo Testamento iam dizer, olha, se a gente dizer que ele apareceu para as mulheres, ninguém vai acreditar nisso, cara. Vamos dizer aqui, a gente sabe, há um grupo de pessoas que vai dizer que a ressurreição foi algo apenas mitológico, foi algo que aconteceu apenas no coração das pessoas. Mas será que se a ideia fosse vender o relato da ressurreição como uma revista que precisa ter um grande alcance, será que os autores do Novo Testamento não iam se reunir e dizer, rapaz, se a gente colocar aqui que ele apareceu para as mulheres primeiro, ninguém vai acreditar nisso não. Vamos dizer primeiro que ele apareceu para a gente, porque aí a gente era próximo dele, a gente diz que ele ressuscitou para a gente, e aí a gente sai disseminando isso. Mas observe que o Senhor, ele não se preocupou com o que a sociedade pensaria. Ele então aparece para as mulheres desprezadas. A salvação então de Jesus é recebida não pela força, mas pela admissão de fraqueza e necessidade, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos então em Cristo o maior exemplo de humildade, servidão e a vida sendo colocada em favor de outras pessoas. É por isso então que o apóstolo Paulo diz também, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E a gente conclui justamente, irmãos, dizendo, cuidado com esse desejo do sucesso, do ter, do ser alguém reconhecido, do alcançar os maiores patamares deste mundo, mas busque ser alguém humilde, simples e de coração de servo diante do Senhor. Então a gente conclui esse momento orando a Deus. Eu convido você a baixar sua cabeça nesse momento e a orar ao Senhor. Querido, nós, diante da Tua presença, Senhor, reconhecemos a nossa insignificância, Senhor, diante de Ti. Reconhecendo que sem Ti nós não somos nada. Reconhecendo que as nossas boas obras, sejam elas quais forem, diante do Senhor, elas são apenas trapo de imundícia. Reconhecendo que nós não podemos nos salvar, e louvamos ao Senhor, Deus, porque aprouve a Ti enviar o Teu próprio Filho, ó Deus, para cumprir as exigências da lei, para pagar o preço, sentir as dores do inferno e nos trazer salvação, ó Senhor. Muito obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor. Talvez este desejo do sucesso não seja o nosso ídolo, mas é por isso que este livro, ele abrange tantas outras situações, ó Deus. Então nos ajuda a reconhecer qual ídolo temos alimentado em nosso coração.
pela graça do Senhor, que eles sejam destruídos, para que o trono do nosso coração seja inteiramente ocupado por Ti, Deus. É a nossa oração nesta manhã, nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.